No mercado financeiro, os termos risco e volatilidade são frequentemente confundidos, mas têm significados distintos. A compreensão precisa desses conceitos é essencial para tomar decisões certas, corretas, na construção de um portfólio de ativos de crescimento. Neste tópico, exploraremos diferenças entre risco e volatilidade, como mensurá-los e como usá-los de forma estratégica para otimizar o desempenho do seu portfólio. A volatilidade, pessoal, refere-se à variabilidade nos retornos de um ativo ao longo do tempo. Em termos simples, a volatilidade mede a amplitude das flutuações de preços de um ativo, ou seja, como ele sobe e desce em determinado período. A volatilidade é frequentemente expressa por meio de uma medida estatística chamada de desvio padrão, que quantifica o quanto os retornos de um ativo podem se desviar da média. Outra medida importante também é o beta, que mede a sensibilidade de um ativo em relação ao mercado como um todo. Se uma ação tem uma volatilidade alta, isso significa que o seu preço deve variar consideravelmente em um curto período. A Tesla, ela é conhecida por a sua alta volatilidade, com grandes flutuações em suas ações devido à incerteza sobre o mercado de carros elétricos e o desempenho da empresa. O risco, ele já refere-se à possibilidade de uma perda permanente do capital. Em vez de simplesmente uma flutuação de preço, como é o caso da volatilidade, o risco envolve a chance de que o ativo perca o seu valor de forma irreversível, prejudicando o investidor no caso. O risco pode ser causado por diversos fatores, como falência de uma empresa, mudanças regulatórias ou um evento macroeconômico inesperado. Comprar ações de uma empresa altamente endividada, com poucos fundamentos sólidos, representa um risco elevado. Se essa empresa falir, o investidor pode perder todo o capital, o que caracteriza um risco de perda permanente. A visão do Warren Buffett, que é o investidor talvez o mais conhecido aí do mundo, imagino que vocês conheçam também, ele afirma o seguinte: risco é não saber o que você está fazendo. Buffett destaca que a volatilidade por si só não é um risco. A verdadeira questão é a incerteza quanto ao valor intrínseco de um ativo. Um ativo pode ser altamente volátil, ou seja, pode ter muita flutuação de preço, mas se o investidor compreende os fundamentos, compreende profundamente os fundamentos e os valores desse ativo, a volatilidade se torna uma característica que pode ser aproveitada. Então, isso também a gente vai aprofundar, tá, pessoal, em outros módulos para falar como se aproveitar da volatilidade, como usar isso a favor das nossas posições dentro do portfólio. E aí, dando um outro exemplo aqui, as ações de empresas como Amazon e Apple são altamente voláteis, mas os investidores que entendem o modelo de negócio e os fundamentos dessas empresas podem ter confiança de que a volatilidade não é um risco significativo. O valor dessas empresas está em constante crescimento e a volatilidade apenas é uma característica temporária. Para entender melhor a diferença entre risco e volatilidade, vamos comparar dois tipos de investimento. Então a gente vai comparar, pessoal, primeiro, ações de empresas em crescimento. Essas ações frequentemente apresentam alta volatilidade devido à inovação constante e às expectativas futuras de crescimento. Tesla e Nvidia têm flutuação diária de preço muito alta. Mas para o investidor que compreende esses fundamentos também, a volatilidade não representa um risco, mas uma oportunidade de comprar um preço mais baixo durante os períodos de queda. Entendendo o comportamento dessas empresas no mercado, essa alta volatilidade em alguns momentos pode ser positiva. Por quê? Porque em momentos de baixa, e você fazendo os seus aportes, fazendo a alocação estratégica do ativo, nesses momentos de baixa dessa alta volatilidade, você vai se aproveitar para comprar mais ativos, porque a sua tomada de decisão não está só na volatilidade, está em todos os outros fundamentos, no case da empresa, no crescimento da empresa, como a gente já veio falando e vai continuar falando aqui daqui para frente. Pessoal, aqui agora vamos dar um outro exemplo, falando dos títulos de renda fixa.
Esses títulos de renda fixa têm baixa volatilidade, porque os pagamentos de juros são fixos e a flutuação do preço geralmente são pequenas. No entanto, esses títulos podem ter riscos de crédito elevado, especialmente em casos de emissores com baixa qualidade de crédito, ou seja, emissores que têm um rating, né, de crédito baixo. Uma outra coisa também, só fazendo um parênteses aqui, a gente eventualmente vai trazer alguns nomes, alguns termos que às vezes pode parecer estranho ou que vocês eventualmente podem não conhecer, né, quem não tem já uma experiência no mercado financeiro, mas o time vai preparar um glossário com todas essas palavras. A gente também vai trazer as referências bibliográficas que a gente usou no curso para que vocês possam também depois se aprofundar, conhecer outros autores, ler sobre, se aprofundar nos conteúdos aqui que fizer sentido para vocês. Voltando aqui para os títulos de renda fixa, que tem, né, que podem ter um emissor com baixa qualidade de crédito, com rating baixo, o que isso significa, né? Que mesmo esses títulos tendo uma baixa volatilidade no preço, vamos pegar um exemplo aqui de um título de pré-fixado, por exemplo, onde você já tem a taxa conhecida, você não tem essa volatilidade, mas o investidor corre um risco de perda permanente do capital se esse emissor tiver algum problema de crédito. É muito importante a gente ter essa clareza, a gente identificar e saber exatamente qual é a diferença desses conceitos, desses fundamentos. O que é volatilidade e o que é risco, como a gente falou aqui e trouxe nos exemplos. Gerenciar risco e volatilidade de maneira eficaz é crucial para o sucesso no investimento. Existem várias estratégias que os investidores podem adotar para mitigar o impacto de volatilidade e controlar o risco em seus portfólios. Uma delas é o rebalanceamento baseado em volatilidade. O rebalanceamento do portfólio é uma técnica onde os investidores ajustam as posições, né, de seus ativos periodicamente para garantir que a alocação de risco se mantenha alinhada com os seus objetivos. Uma abordagem comum é o rebalanceamento baseado em volatilidade, onde os ativos mais voláteis, como ações, por exemplo, em empresas de crescimento, que a gente vem falando, são ajustados para não representar uma parte excessiva do portfólio, enquanto ativos mais seguros, como títulos de renda fixa, por exemplo, são aumentados quando as flutuações de mercado são maiores. Se o mercado de ações está passando por um período de alta volatilidade, o investidor pode decidir a reduzir essas alocações de ações de crescimento e aumentar essas alocações em ativos mais estáveis, como fundos no mercado monetário, fundos multimercados, ou enfim, fundos de renda fixa, de infraestrutura, ou títulos do Tesouro Direto, enfim, trazer ativos, né, balancear essa volatilidade ali dentro da carteira. A outra estratégia eficaz é limitar a exposição a setores específicos, especialmente os que são mais voláteis. Por exemplo, o setor de tecnologia pode ser altamente volátil devido às inovações disruptivas e às mudanças rápidas de mercado. Limitar a exposição ao setor pode ajudar a reduzir o risco global do seu portfólio, enquanto ainda permite o aproveitamento do crescimento. O investidor ele pode estabelecer um limite, por exemplo, de 30% para ações do setor de tecnologia em seu portfólio, enquanto esse limite for atingido, reduzir a exposição para evitar os riscos excessivos devido à volatilidade do setor. Então, em resumo, o que quer dizer o balanceamento? Uma vez que você limitou o tamanho da exposição que você quer, seja 10, 5, 15, 20%, de acordo com o perfil, tá? E essas ações, né, esses ativos tiveram um aumento dentro do portfólio, aumentou percentualmente o impacto, né, a relevância dele, seja por valorização, enfim, dentro do seu portfólio. Uma forma de reduzir, de melhorar essa volatilidade e essa redução de risco no portfólio é reduzir, trazer para o limite de exposição que você havia definido no planejamento, né, e trazer essa diferença para outros ativos mais estáveis que vão equilibrar novamente, né, vão rebalancear novamente
o portfólio de acordo com a estratégia definida inicialmente. A diversificação é uma das formas mais eficazes de reduzir risco em um portfólio. Avaliar as correlações entre ativos ajuda a entender como diferentes ativos se comportam em relação uns aos outros. Ativos com baixa ou negativa correlação podem se mover de forma independente, reduzindo o risco geral. O ouro, por exemplo, tende a subir quando os mercados das ações caem, tornando um bom ativo de diversificação. Um portfólio diversificado que inclua ações de crescimentos, que tendem a ser mais voláteis, e ouro ou renda fixa, que tendem a ter uma correlação negativa com ações, pode ajudar a equilibrar o risco e a volatilidade do portfólio. Então, qual é a conclusão que a gente chega para a gente fechar esse tema, tá, pessoal? Os investidores experientes sabem que a volatilidade não é a mesma coisa que o risco, são coisas distintas. Um bom ativo pode ser volátil, mas seguro, desde que os fundamentos estejam sólidos e o investidor compreenda o valor intrínseco desse ativo. Ao entender essas diferenças e usar estratégias como rebalanceamento, limites de exposição e diversificação inteligente, o investidor pode construir um portfólio robusto que gere retornos de longo prazo, aproveitando a flutuação do mercado de forma estratégica e racional. Ao diferenciar risco e volatilidade, os investidores podem tomar decisões mais assertivas e evitar decisões impulsivas baseadas no medo da volatilidade e construir portfólios mais eficientes e adequados aos seus objetivos financeiros e ao seu perfil de investidor.